Nesta aula de Física Geral 2, vamos recuperar um conceito que já foi referido a propósito do campo elétrico e da lei de Gauss. É o conceito de fluxo de um campo vetorial. Desta vez, a propósito do fluxo do campo magnético. De resto, é um conceito que já trazem do ensino secundário. Simplesmente aí trata-se de fluxo, de facto, de um campo magnético, mas ou de um campo magnético que é constante ou que varia no tempo de uma forma muito simples e, em particular, é o fluxo através de uma superfície com o qual esse campo faz um ângulo relativamente simples de obter. E, nesse caso, sabem que o fluxo de um campo constante através de uma superfície que até era plana era dado simplesmente pelo valor do campo, pela área da superfície e pelo cosseno do ângulo que a normal à superfície faz com o campo. Aqui as coisas podem ser um pouco mais... Não deixa de ser a mesma coisa, só que é a mesma coisa ao nível elementar. Se tivermos um campo variável, se tivermos uma superfície com uma forma qualquer, continua a ser verdade que o fluxo é dado pela área vezes o campo, vezes o cosseno do ângulo que eles fazem entre si, ou, dito de uma maneira mais expedita, é o B escalar dA, em que o dA é simplesmente um elemento de área, só que agora com caráter vetorial. É a área a multiplicar pelo vetor unitário normal à área. Fazendo isto ao nível elementar, ao nível da pequena área, que é um elemento de uma superfície maior, depois o que temos que fazer é simplesmente integrar. Portanto, há um fluxo elementar de φ, que é simplesmente o B escalar dA, que é a maneira económica de escrevermos B dA cosseno de θ, tal como a tinham aprendido no ensino secundário para o fluxo. E depois o que é que aprenderam ainda no ensino secundário? Aprenderam que a variação temporal do fluxo do campo magnético, através de uma superfície que se apoia num circuito, gera nesse circuito uma força eletromotriz e, portanto, se o circuito tiver uma resistência, uma corrente finita. Pois é isso que nós vamos estudar hoje, um pouco mais, de forma um pouco mais elaborada do que aquela que fizeram no ensino secundário, e até eventualmente, eu diria, não exatamente corrigindo, mas pelo menos tornando mais precisas até as expressões que na altura deram a propósito da criação da força eletromotriz. A unidade de fluxo magnético é o Weber, que é o Tesla vezes metro ao quadrado, e de facto do que nós estamos a falar é da indução magnética, que tem os seus antecedentes na famosa experiência de Ørsted, quando ele, em 1820, e estando a estudar circuitos elétricos, percebeu que estava uma agulha magnética, uma bússola, que estava colocada acidentalmente em cima da sua mesa de trabalho, pois essa bússola mexia quando se ligava ao circuito. Na altura, isto foi interpretado como sendo um efeito magnético da corrente elétrica. Quer dizer, a passagem de corrente elétrica no circuito ia provocar campo magnético. E sob a ação do campo magnético, pois a agulha da bússola agitava. 10 anos envolvidos, Faraday preocupou-se com a situação inversa. Se a corrente elétrica tinha efeito magnético, será que o campo magnético podia produzir uma corrente? E a resposta foi afirmativa. Então, o que vocês aprenderam no ensino secundário foi isto. Se tiverem um circuito que está intercalado um amperímetro e se perto dele se agitar um magnete, então vai haver uma passagem de corrente no circuito, o que se nota pelo facto de esta agulha
se deslocar para um lado e para o outro. Mas não é só se o ímã for agitado, o amperímetro não marca este valor, ele está sempre a oscilar. A corrente neste amperímetro existe porque há uma variação do fluxo do campo magnético através de uma superfície imaginada, qualquer, seja ela qual for, que se apoie aqui neste circuito. Se voltarmos ao slide inicial, pois esta superfície é uma superfície que está apoiada num circuito que é este. Mas a superfície não tem que necessariamente ser esta. Qualquer superfície que se apoie neste circuito, através dessa superfície nós podemos calcular o fluxo de campo magnético. E depois vamos ver que é a variação temporal desse fluxo de campo magnético que vai criar uma força eletromotriz e, portanto, uma corrente num circuito. Mas não é só a agitação do ímã que causa variação do fluxo de campo magnético. Se movermos o fio, tal também acontece e o amperímetro também marca uma corrente. Claro que nesta imagem não é possível ver o amperímetro, a agulha do amperímetro a deslocar-se, mas vamos ver isso no vídeo seguinte. Estando parado, não há corrente. Vamos começar a rodar e a corrente passa a existir no circuito com o microamperímetro a indicar a corrente num sentido e no outro. Se a velocidade angular for maior, então também a frequência desta corrente que é alternada será maior. Então vamos voltar aqui à apresentação para tirar a conclusão, e que então é esta. Uma variação temporal de fluxo de campo magnético gera força eletromotriz. Esta lei de Faraday é completada pela chamada lei de Lenz. Reparem que a corrente agora no circuito pode ser num sentido ou no outro sentido. Em que sentido é que é a corrente? E o sentido dessa corrente é a seguinte. É uma corrente induzida e é tal que o efeito dessa corrente contraria a variação do fluxo que lhe deu origem. A corrente induzida também cria campo magnético. E esse campo magnético tem um fluxo. E a variação desse fluxo opõe-se à variação daquele fluxo que originou a corrente. Aliás, vejam, se não fosse assim, tínhamos uma situação extraordinária, que era esta. A variação do fluxo de campo magnético dava corrente. Essa corrente era tal que criava um campo magnético cujo fluxo ainda se somava ao anterior, o que dava origem a uma corrente ainda maior. E com essa corrente sendo maior, então o campo magnético ia ser maior. E o fluxo do campo magnético ia ser maior, a somar ao fluxo que já lá estava. Então íamos ter uma corrente, a certa altura, infinita. Ora, não é isso que acontece. O que acontece é que a variação do fluxo cria corrente. Essa corrente tem sentido tal no circuito que cria campo magnético, a variação do fluxo que deu origem a essa corrente. Exemplos são as chamadas eddy currents, correntes de Foucault, quando, nesta situação em que eu tenho um ímã e tenho aqui um metal a passar em frente ao ímã e a passagem de uma placa condutora origina correntes nesta placa que contrariam a variação do fluxo através delas, ou seja, as correntes que se criam um sistema como que reage. Se isto fosse químico, os químicos chamariam a isto princípio de Le Chatelier. Nós alteramos um equilíbrio e o sistema tende a deslocar-se no sentido da reposição desse equilíbrio. Pois aqui criam-se correntes no circuito que está sujeito a uma variação de fluxo de campo magnético, de tal forma a que essas correntes, elas próprias, criem campo que tem fluxo que contraria aquele que esteve na origem da corrente. Então, a lei de Faraday tem a ver com uma qualquer superfície. Aqui parece que a superfície é plana, mas não tem que ser plana. A superfície pode ser qualquer. Uma qualquer superfície assente neste circuito
Através dela pode ser calculado o fluxo num campo magnético que não tem que ser constante, como o que aqui está representado. Pode tudo variar, pode a superfície variar, pode o campo variar, pode tudo variar. Mas, no final, este fluxo, uma vez calculado, é tal que a sua variação temporal cria força eletromotriz. Ora, este sinal que aqui está menos, apenas tem a ver com a lei de Lenz. Apenas tem a ver com aquela ideia que eu já transmiti, de a corrente ser em sentido tal que o campo magnético criado vai causar uma variação de fluxo magnético que se opõe àquela que esteve na origem da corrente no circuito. No ensino secundário, esta quantidade que aqui está aparecia como um delta φ a dividir por delta t. E para não ter que se lidar com este sinal, fazia-se até assim. Portanto, esta era a força eletromotriz induzida no ensino secundário. O que é que aqui não está bem? Esta expressão só está bem quando este fluxo for linear no tempo. Só para φ, função linear de t, função deste género, é que isto que aqui está, que é um delta φ igual a A delta t, dividido por delta t, dá A. Em qualquer outra circunstância, se o φ não for linear no tempo, então esta expressão já não significa o mesmo que esta. E o exemplo mais simples é por caso de um seno ou de um cosseno. Se eu tiver um intervalo, por exemplo, vamos representar um fluxo que seja um seno, um cosseno, assim, um seno. Aqui é o tempo, aqui é o fluxo. Se eu dividir a variação do fluxo entre este instante e este, a variação do fluxo é zero. E, portanto, a força eletromotriz é zero. Nós sabemos que não. Nós sabemos que se o fluxo for seno de ômega-t, a força eletromotriz é cosseno, porque é derivada. Pelo menos em modo. É o cosseno de ômega-t. Portanto, uma expressão e a outra já não condiz. A expressão correta é esta. Ela agrupa não só a lei de Faraday, é claro que Faraday obteve este resultado por via experimental. Ele fez experiências, de resto era reconhecida a competência, o mérito de Faraday na realização de experiências, até na realização pública de experiências, eram famosas as suas aulas abertas, e esse aturado trabalho experimental levou a concluir que a criação de uma corrente num circuito, ou o que é o mesmo, a geração de uma força eletromotriz, tinha a ver com a variação temporal do fluxo de campo magnético. É claro que esta equação depois vai aparecer mais tarde, sintetizada com a lei de Coulomb, com a lei de Biot-Savart, com todas as leis do eletromagnetismo, nas chamadas equações de Maxwell. Cria-se a força eletromotriz se o campo variar no tempo, ou se a superfície variar, ou se o ângulo entre as duas variar. Portanto, há aqui várias formas de termos essa força eletromotriz criada a partir de uma variação temporal deste fluxo. A maneira mais simples de nós vermos uma variação temporal de fluxo de campo magnético a produzir corrente alternada é esta. Temos aqui um circuito com a forma de um retângulo, de um quadrado, imerso numa zona do espaço onde há um campo magnético, e agora só temos de colocar este circuito a rodar. Se este campo magnético for constante, então o fluxo de campo magnético é B, módulo do campo magnético, vezes A, a área da superfície que está assente neste circuito, vezes o cosseno deste ângulo, que evidentemente que é um ângulo variável no tempo,
ou seja, o θ é igual a ômega-t. Se ômega for a frequência angular, então, ou a velocidade angular de rotação, então o θ, este ângulo, é um ângulo que vai variar no tempo e, naturalmente, que a derivada de φ de t em ordem ao tempo vai dar origem à força eletromotriz induzida, que é então menos a derivada do cosseno é menos o seno, portanto, menos com menos dá mais, dá B a ômega seno de ômega t. Por isso é que é tão fácil criar-se corrente alternada. É claro que eu há bocadinho, quando estava a dar à manivela, naquela experiência que eu vi num museu de ciência, e eu não estava exatamente a produzir um ômega fixo, mas se nós quisermos produzir, para se produzir eletricidade industrialmente, em condições de qualidade, pois é evidente que o ômega tem que ser um ômega fixo, bem definido, e este ômega é tal que a frequência, portanto, este ômega é 2π vezes f, e esta frequência é que na Europa é 50 Hz, embora não seja este valor em todo o mundo. Por exemplo, no Brasil, a frequência é 60 Hz. Vídeo. Barragem de Itaipu, Foz do Iguaçu, Brasil. A energia cinética da água ao passar nas turbinas põe-nas em movimento, e esse movimento é aquele que eu há bocadinho referi a propósito do circuito que rodava. Só que é evidente que nestas barragens não há propriamente um magneto. O que existe é um eletroímã, ou seja, é um magneto, mas criado com eletricidade. Ou seja, para se colocar a barragem em funcionamento, tem que vir eletricidade de algum lado para criar logo campo magnético. E depois, sim, quando a barragem está em operação, é que a própria eletricidade produzida na barragem é que já deve servir para alimentar os eletroímãs que geram o campo magnético, no seio dos quais os circuitos rodam, gerando-se assim eletricidade. Eu vou aqui apresentar então a forma como se pode produzir corrente alternada, simplesmente fazendo rodar um circuito como estes, no seio de um campo magnético, que aqui está a ser produzido por um ímã convencional, com polo norte e com polo sul, mas pode ser, no caso da produção industrial de eletricidade, é com um eletroímã. E então estas escovas que aqui estão ligadas a estes anéis metálicos que estão solidários com o circuito, e produz-se uma força eletromotriz com este perfil, em que a frequência desta força eletromotriz é determinada pela frequência com que este circuito roda. Um gerador de corrente contínua também é muito simples de fazer, e o perfil da força eletromotriz vai ser este. Claro que isto ainda não é corrente contínua. Para se obter corrente contínua é preciso agora retificá-la, é preciso que esta corrente seja achatada desta maneira. Não esta corrente, esta força eletromotriz seja achatada. E claro, quanto melhor for o circuito retificador, tanto mais plana vai ficar esta curva, de tal forma que em corrente contínua o E é igual a constante. E, portanto, pode-se obter corrente contínua. Aliás, é o que nós fazemos em nossas casas, quando temos o computador a ser carregado, quando temos o telemóvel a ser carregado. Os circuitos de carga são circuitos de corrente contínua. Portanto, a primeira coisa a fazer é transformar corrente alternada
em corrente contínua.